E aí galera, bem-vindos à minha garagem mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai continuar aí o processo de retífica do carro, mas é um vídeo muito esperado, especialmente por mim, que é a hora que eu vou começar a montar realmente o motor. Até então foi muita preparação, limpeza, pintura, etc. Mas hoje a gente vai começar a montar o motor. Se vocês não estão inscritos no canal, aproveita para se inscrever. Deixem seu like depois aí se gostarem do vídeo e vamos nessa. Antes de começar a montar um motor realmente, eu já coloquei ali o suporte da caixa, né? E para isso eu tive que colocar também o suporte da bateria. E deixa eu mostrar aí para vocês esse processo, vou mostrar um videozinho bem rápido aí. Limpando as roscas ali para colocar os parafusos de uma forma melhor, né? E já fixando aí os suportes. Dê uma conferida aí. Então tá aí o resultado. Suporte aqui da bateria. Que nem eu já tinha mostrado pra vocês, pintei ele de preto. E eu gostei bastante do contraste aqui com a caixa prata. Ficou exatamente como eu imaginava. Deu uma boa escovada nos parafusos aqui para montar eles. Eles já estão torqueados aí. E vocês viram aí nas imagens que eu coloquei em vermelho ali na seta. As setinhas mostrando qual é que é o torque de aperto desses parafusos. Ao menos pelo que eu achei aí. Vou colocar aí embaixo na descrição desse vídeo também um link de onde eu peguei essas informações. E um link lá do blog onde tem as informações de torque aí também. Já aproveitei e coloquei esse suporte lateral aqui. Deixa eu passar pro lado de cá. Já aproveitei para fixar ele, porque depois é difícil de conseguir torquear. Até dá para soltar o parafuso, que nem eu fiz na hora de desmontar o motor. Mas para conseguir dar o torque correto, é complicado com o motor no lugar. Então já coloquei esse suporte. E depois vai ficar faltando aquele outro suporte que vai aqui, né? Que é parafusado aqui dos dois lados. Mas isso aí a gente dá jeito, não tem estresse. No mais aí dei uma boa lavada no cofre. Tava sujo aí de chuva e coisa que pegou, então aproveitei e dei uma boa lavada. Tirei todos os jornais que estavam protegendo aí. Já coloquei aqui a fechadurazinha. Mostrei ali pra vocês então só a lubrificação que eu fiz nela também. E é isso aí. Vamos lá para a bancada agora e vamos começar a conversar sobre um bloco em si, sobre o motor. Então, o bloco do motor já está aqui na bancada. Eu já tirei todas aquelas proteções que ele tinha, os jornais, as fitas, etc. Foi bom ter feito aquilo, protegido. Ajudou, sem dúvida, aí, na questão das roscas, mas ainda assim eu vou passar um macho ali nelas de novo, só para garantir que vai estar tudo certo. Não sei se eu vou conseguir passar o macho nessas roscas aqui, dos mancais. Eu tentei ali começar com ele, mas o que eu tenho, ele tem um formato diferente aqui, no início, não sei. Sei que ele não tá querendo entrar. Como eu já limpei bem os mancais antes, né, passei aquela escovinha, e o parafuso tá entrando até o fim sem problemas. Então, não chega a ser um problema se eu não conseguir passar um macho aqui. Mas nos restantes das roscas que eu conseguir, sem dúvida eu vou fazer. Estou mostrando aqui para vocês agora, isso aqui é um furo do canal de lubrificação de óleo. Vocês lembram que eu consegui tirar um tampãozinho. Os outros aqui não saíram, né? Porque eles estavam muito detonados. Mas tirei um, vou colocar ele de volta. E vamos começar por aí o processo. Eu vou fixar a câmera aqui em cima da bancada. E a gente vai começar a trabalhar. Vamos lá.
Bom, espero que o barulho do vento não nos atrapalhe aqui. Estou aqui com o meu manual de manutenção, aqui manual técnico. Além disso, tenho aqui também na parede várias informações de torque, que depois eu vou mostrar aí para vocês. Mas, o primeiro aqui que a gente vai colocar, que é aqui o tampãozinho aqui da parte do óleo. Pelo que eu vi no manual aqui que eu peguei lá do fórum sobre da Ford da Austrália, esse tampãozinho ali, ele tem um aperto de 1,8 kg. Então tá dentro da escala aqui do meu mini torquímetro e vai ser ele que eu vou usar para dar o aperto aqui final e garantir que tá apertado certinho aqui esse bujãozinho, essa tampinha. Vou seguir aqui. Então coloquei aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas coloquei aqui a informação. Configurei, por assim dizer, mas setei ele aqui embaixo para 1,8 kg. Lembrando que nos lugares que for esse tipo de aperto leve, eu vou usar esse mini torquímetro aqui e não o grande, porque eu já tive bastante problemas com o grande aí. Creio que deu para ouvir aí no vídeo, então tá funcionando direitinho. Sem dúvida antes estava apertado com muito mais que 1,8, pode ser por isso que eu tive tanta dificuldade para tirar. Bom, coloquei um bloco aqui de lado para ficar melhor de mostrar, mas eu vou dar uma limpada aqui nos furos da tampa, da parte de trás aqui do virabrequim, né? Essa tampa que fica aqui na parte de trás. São 4 furos aqui. Eu não tenho o macho exato, eu achei que eu tinha aqui o tamanho correto, mas pelo que eu tô vendo, é um outro tipo de parafuso, eu não sei. Então eu vou usar o próprio parafuso para limpar, para garantir aqui. Vou passar a minha escovinha aqui dentro do furo. Depois eu vou colocar o parafuso e testar se ele tá indo até o final aqui sem problemas. Para ter uma certeza aí do comprimento, para ver se o parafuso dá certo, né, não ficar forçando. Eu vou colocar aqui o paquímetro e ter uma ideia do quanto o parafuso pode entrar. No caso, praticamente até o final. Então eu não vou conseguir esmagar ele, apertar, mas ele vai entrar bastante fio de rosca aí, só pra gente ter uma ideia mesmo. Então os parafusos encaixaram sem problemas. Vocês viram que deu uma saída aqui tipo numa ferrugem, então é bom testar realmente o parafuso. Mas assim eu garanto que todos eles, eu testei os 4, né? Todos eles estão encaixando sem problemas aí. Mesma coisa eu vou fazer depois para outra tampa do outro lado, mas a tampa que eu estava comentando é essa aqui, ó. Que fica aqui nessa região. Num outro processo mais pra frente a gente vai montar, né? Mas ao menos eu sei que esses parafusos estão bons, eu vou guardar eles agora. Agora que eu sei que essas roscas estão boas, vou dar uma conferida nas outras roscas que eu tenho aqui, que são fixam aí o suporte do motor, no caso, que suportam o motor, né, fixando ele na caixa. Então tem aqui, 2 parafusos vão aqui em cima, inclusive são aqueles que tem aquela travinha, por isso que está aqui. E eu vou rosquear eles para ver se eles estão entrando sem problemas. A princípio, sem problema nenhum. Esse parafuso aqui estava meio duro. Eu usei essa escovinha que eu tenho para dar uma limpada na rosca aqui. Além disso, eu coloquei um desengripante e coloquei aqui uma estopa com a chave de fenda, girando aqui para tentar limpar a rosca. O início da rosca
melhorou bastante. Então, tô com um parafuso aqui, ó. O início da rosca tá fechando, tá rodando sem problemas. Só que ele passa um pouquinho e ele tá dando uma travada. Agora tá tranquilo por enquanto, mas um pouquinho mais que isso ele começa a dar uma travada. Eu vi ali, eu conferi com a caixa e ele precisa entrar 1.6 aqui pra dentro do furo. Se ele entrar 1.6, já tá resolvido. Eu não preciso me preocupar que ele não tá indo mais a fundo, por exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui para conseguir medir isso? Colocar uma fita crepe e depois na hora que eu tirar, eu vou ter já a certeza do quanto que ele está entrando. Conferindo aqui, ele está entrando até um pouquinho mais que 1.6. Então, estou seguro, estou tranquilo com esse parafuso aqui, eu não preciso me preocupar. Vou dar uma conferida no outro, só para garantir, né? Mas eu lembro que ele já tinha entrado mais, o outro furo aqui. Ele já estava entrando mais fundo aí. Muito mais, né? Dá pra ver aqui, olhando eu já vejo que tá mais de 2 centímetros para dentro, então também tô seguro, tranquilo nesse aqui. Os outros 2 parafusos que eu tenho aqui no saquinho, eles fixam lá na caixa de marchas. Então o que eu vou fazer, aproveitando que eu tô com eles em mãos, eu vou conferir lá, para que depois eu tenha certeza que na hora de fixar o motor aí na caixa, eu vou estar tranquilo. Foi bom conferir lá, porque as roscas lá na caixa estão bem sujas e ia me prejudicar depois. Então já vou aproveitar esse tempo para limpar as roscas ali da caixa de marchas, porque com certeza depois, na hora que eu estiver botando o motor, eu preciso que o parafuso entre no sopro, né? Entre bem tranquilo ali. Então garantir que lá na caixa está entrando sem problema os parafusos. Guardar eles aqui então, para depois na hora de colocar lá realmente. Aqui as roscas estão perfeitas, está tudo certo. Vou virar o bloco e vou dar uma conferida se tem alguma rosca lá do outro lado lá que a gente precise trabalhar e garantir que está 100% de igual forma. Várias roscas, né? Vamos começar aqui então. Limpei os furos do lado de cá. Aproveitei e limpei também os parafusos da tampa que vai aqui, tampa da corrente, né? E também os 3 que seguram aqui, no caso a bomba d'água. Esse aqui que é conjugado da bomba d'água com a tampa da corrente. Aproveitei e limpei ele também. Dei uma limpada já superficial nesses outros parafusos. Eu nem lembro se vai alguma coisa neles, mas pelo sim, pelo não, já aproveitei e já limpei. Embalei aqui separado daí, tampa da corrente com bomba d'água para eu saber. E essa parte tá ok, da questão dos furos aqui, das roscas desse lado. Agora o que eu vou fazer vai ser só conferir aqui as roscas aqui da parte de trás do bloco, aproveitando que ele já está virado para cá, que é do suporte da bobina, da bomba d'água, da bomba de óleo, que vai aqui também. Vou só garantir que essas roscas também estão limpas, né, sem essa ferrugemzinha superficial, para que depois na hora de montar aí seja tudo bem tranquilo, bem fácil de se fazer. Os parafusos aqui do suporte da bobina entraram sem problema. Os da bomba de óleo eu limpei, também entraram sem problema, estão aqui. Inclusive limpei os parafusos. Devia ter feito isso antes até. Quando eu desmontei, eu lembro que eu falei que eu ia limpar todos os parafusos, mas não fiz. Devia ter feito e ia me poupar tempo agora. Mas o que eu tô vendo agora, que a bomba de óleo deve ficar encostada aqui, ó. E foi feito aí, quando foi feita a retífica, eles pintaram. Se eu consigo mostrar melhor aqui, ó. Eles pintaram essa parte também. Parece que sem tirar um tanto da junta que tinha embaixo. Certamente isso aqui não vai dar vedação que eu preciso. Então vou ter que lixar essa parte aqui para chegar aqui no metal mais limpo e garantir que depois, quando eu instalar a bomba de óleo, eu tenha aí uma vedação correta.
Vamos nessa. Então lixei aqui o assentamento da bomba de óleo. Devia ter feito isso lá quando eu limpei o bloco do motor, não me dei conta. Mas coloquei aqui pano, estopa dentro dos dutos para que não entrasse sujeira, né? Agora é só questão de puxar para fora aí essa sujeira. Mas eu tive que dar uma limpada novamente nos furos aí. Aqui em cima onde vai a bomba d'água eu também aproveitei e dei uma lixada para também tentar nivelar. Coisas que o cara vai se dando conta aí. Que eu devia ter pedido isso para a própria retífica. Sem problemas, né? Isso faz parte. Vou dar uma boa limpada agora. Limpar as roscas, etc. E aí eu posso seguir em frente. Então só dando a última conferência aqui nos parafusos. Rosquearam sem problemas, com a mão aqui. Que é o que a gente precisa realmente, né? Não vou me preocupar em passar desengraxante nessa parte por agora, nem nada. Porque depois, quando eu for realmente colocar a bomba de óleo, quando eu for realmente botar a bomba d'água, eu vou desengraxar, eu vou limpar toda a região para garantir aí a vedação certinha, garantir que não tem nenhuma sujeira. Então não vou me preocupar com isso nesse momento agora. Feito isso, eu vou só dar uma conferida aqui na frente e vou limpar as roscas que tiverem aqui na frente, também para facilitar no momento lá da montagem. Então finalizei aqui a limpeza das roscas do lado da frente aqui do bloco. Pode parecer xarope, né, esse tipo de processo, e eu vou ser sincero que realmente é. É chato ter que ficar conferindo tudo, limpando, etc. Só que eu acho que é muito melhor eu investir esse tempo agora, fazendo aqui que eu tô com o bloco em cima da bancada, né, sem nada montado, do que depois colocando o bloco lá no carro e de repente estourando algum parafuso na hora de apertar, na hora de alcançar o torque aí de cada local, né, de cada peça. Então, por isso que eu preferi fazer dessa forma aqui, né. Uma coisa que dizem é que a gente deve conseguir colocar o parafuso com a mão. Se a gente está tendo qualquer resistência com a mão, é sinal que depois a gente vai ter um problema aí e vai interferir aí no torque e no aperto do parafuso. Próximo passo agora vai ser limpar o alojamento dos tuchos. Tá bem escuro ali, mas essa parte ali, né? Eu vou limpar tudo isso ali. Limpar aqui os cilindros. Já dar uma pré-limpada aqui nos mancais, onde eu vou colocar as bronzinas. E depois disso a gente começa aí o processo. Mas eu vou começar aqui pelo comando de válvulas, porque pelo que eu vi aqui no manual, eles indicam começar pelo comando, porque a partir do momento que tu botou o comando, tu vai botar os tuchos, vai botar o comando, vai travar ele aqui, e a partir desse momento, se tu virar o motor, qualquer coisa assim, os tuchos não vão mais cair. Por outro lado, eu poderia montar depois os tuchos, depois de colocar o virabrequim, só que aí eu não tenho esse acesso que eu tenho agora, ó, de botar a mão aqui dentro, né? Eu teria que colocar com imã o tucho lá pra dentro, ou de repente com aquela ferramentinha com a ventosa, né, que eu usei para assentar as válvulas. Enfim, vou fazer da forma que o manual indica aí, que é de colocar primeiro os tuchos, o comando, travar ele aqui já, e depois a gente segue no restante. Mas antes disso, vamos fazer uma boa limpeza nisso aí.